doente. Aí eu estava impaciente, 3 anos depois. Fui levar um amigo meu, um casal lá de Maceió. Um homem que tinha uma filha de 16 anos, pesando 39 quilos. Esquelética, magiada. Quando terminou aquela magia ali, caiu tanta coisa incrível, eu fotografei tudo isso, tem 18 casos documentados. Aí eu perguntei a ele, mas meu irmão, o senhor não acha que já passou tempo demais? O senhor já descobriu que eu não vou acertar? Toda vez que eu venho, o senhor diz que eu estou fora do foco. O senhor me ajuda? Porque eu estou me achando assim, mais distante de entender do que próximo, porque toda vez que eu venho, o senhor diz que eu estou fora do foco. E mandava eu ter paciência, pesquise mais um pouquinho. E eu disse, eu sou um pesquisador que tem pouco tempo. Eu sou muito ocupado. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, eu vou lhe dar uma dica. Você já ouviu falar numa coisa chamada radioatividade do urânio? Quando ele falou a palavra radioatividade, você acredita que antes de terminar o urânio, brilhou da minha cabeça o processo todo? Vocês já ouviram falar no lixo atômico, que vazou agora com tsunami no Japão? Os reatores das usinas nucleares. Quando aquela radiação sai, existe a mesma contaminação que teve nas bombas atômicas, que teve também na Rússia. O urânio faz a radiação atômica e mata a pessoa. Você tem que fugir do lugar. O lixo atômico da Rússia é colocado nas montanhas de chumbo. Nos Estados Unidos é colocado no fundo do mar, com paredes blindadas de arcamassas de concreto, a seco, que são adensadas no fundo do mar para que aquela radiação não vaze em qualquer época da humanidade, porque leva séculos e mata as pessoas. As 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki matou 80 mil na explosão e 120 mil pessoas com a radiação atômica, matou até 2 anos depois. O Espírito argumentou o seguinte: quando a magia é enterrada, a energia fica presa. E os espíritos inferiores produzem uma obsessão altamente inteligente. Com aquela energia presa, eles potencializam aquela porção da magia e aquela energia se irradia para o campo do obsedado, do magiado. Ele vai se depauperando como uma radiação atômica. E pouco a pouco vai morrendo, desfalecendo. Funciona. Quem não está na sintonia não é apanhado. Mas quem é assim que está tão forte para não ser apanhado? Vez por outra a gente está vulnerável, fazendo tantas coisas que não deve. O mundo espiritual inferior nos alcança. E nesses fenômenos de magia, tem muitas manifestações físicas. Quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, ele dividiu em 2 partes. 4 capítulos para manifestações físicas. 32 para manifestações intelectuais. E na primeira parte do Livro dos Médiuns, ele nos convida a lidar com as manifestações físicas. E também colocou no Livro dos Médiuns um título Espiritismo Experimental, determinando que a gente tinha que experimentar e ir adiante. Ele mudou a opinião dele sobre a possessão porque experimentou. Porque ele não conhecia um caso de possessão ainda. Quando ele conheceu, reconheceu que existia e mudou de opinião, ampliou sua opinião. Então nós precisamos também ir avançando nessa direção. Poltergeist também pode ser provocado por magia. Espíritos produzem poltergeist, às vezes, por magia, por um período de perturbação. Obsessão física. Aí está uma cena de poltergeist ilustrada. Parece mentira, mas funciona assim mesmo. Eu vi um poltergeist que um tronco de madeira vazou o telhado, caiu na cama, quebrou a cama, afundou. E não tinha uma telha quebrada. Para tirar o tronco, teve que quebrar a janela, porque ele não cabia pelas portas de entrada. Os espíritos transportaram o tronco.
Esses objetos que volitam pode ser arremessado brutalmente, pode amanhecer fora de casa com a casa fechada, e pode aparecer coisas de fora dentro com a casa fechada. Os espíritos fazem isso que se chama de aporte e de transporte de objetos. A palavra poltergeist, só para vocês terem uma ideia como isso é antigo, é do século XV, de origem alemã. Faz tempo. Polter quer dizer barulho, Geist quer dizer espírito. Poltergeist, espírito barulhento. Em todas as culturas do mundo tem poltergeist. Muitas casas tidas como mal assombradas, nada mais era do que casas infestadas de poltergeist. O que acontece que nós vamos percebendo é que nos fenômenos das manifestações físicas, eles apresentam para nós situações que nos incitam a descobrir como funcionam. E por trás da funcionalidade desses fenômenos estão leis da natureza que nós desconhecemos. E que se uma vez nós controlarmos essas leis, nós poderemos fazer muita coisa. Allan Kardec fala que os fenômenos de manifestações físicas, como o poltergeist, por exemplo, é entendido com a simplicidade cristalina, meridiana, quando você entende que eles anulam a gravidade. Com a cadeira ficar desse jeito do teto, o espírito tem que anular a gravidade. Se uma consciência sem corpo consegue anular uma gravidade, um dia nós também vamos conseguir. E digo a vocês que os cientistas da Áustria estão desenvolvendo agora o campo antigravitacional. Já apresentaram a proposta na revista Nature da descoberta desse campo antigravitacional, que vai ajudar muito no progresso da Terra. O poltergeist também é a tentativa de entender os aportes e os transportes. Nem todo poltergeist é de espírito barulhento. Um espírito bom pode transportar também objetos, pode transportar flores, perfumes, pode transportar utensílios e objetos, ou remédios, ou folhas para medicações. Agora, na época de Allan Kardec, houve uma querela, como até hoje no movimento espírita tem outra. Como a gente está aqui para reaprender com o Livro dos Médiuns, que no fenômeno do transporte, do aporte, o transporte é quando o fenômeno, o objeto vem de fora para dentro, é transportado. O aporte é quando some daqui para outro lugar. O aporte é de dentro para fora, o transporte é de fora para dentro. Na época de Allan Kardec, se acreditava o que muita gente acredita hoje, que o espírito desmaterializava o objeto de um lado e materializava do outro. E não é assim que funciona. Primeiro que não é materialização. A materialização exige o ectoplasma. É outra coisa. Ectoplasmia não é transporte diretamente. Muitos fenômenos que a gente diz que é materialização é transporte. Por exemplo, o pessoal, muito espírita amigo meu que foi à Índia, voltou dizendo que Sai Baba materializava coisas nas mãos deles. Sai Baba não materializa quase nada. Tudo que eu vi lá foi transporte. Até a cinza ele pode transportar de um vulcão. O que não falta é cinza e um vulcão para ele transportar à vontade para a mão dele. 50 reencarnações, ele não acaba metade do estoque de 1 tonelada de pó de um vulcão. Ele pode trazer aquilo para as mãos. Materialização é outra coisa, que a gente vai ver um pouco na frente. Mas Allan Kardec pergunta isso ao espírito de Erasto no Livro dos Médiuns. E o espírito de Erasto discorda dos estudiosos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Os colegas de Allan Kardec, o espírito diz, não, nós não desmaterializamos os objetos. Nós envolvemos o objeto, misturando o fluido do médium com o nosso fluido, retiramos do ambiente e colocamos de novo, mas não desmaterializa, não dissocia. Por falta de argumento na época, o espírito não conseguia explicar. Mas esse equívoco permaneceu no movimento espírita por muito tempo, e até hoje continua. Bom, vamos entender como é que o espírito quis explicar? Vocês olham para essa tela e vocês estão vendo um cubo, concordam? No espaço tridimensional. Mas se olhar bem, pode não ser um cubo. Pode ser
uma caixa, um desenho. Na verdade, você vê o cubo, mas pela lei da incerteza, o princípio da incerteza de Heisenberg da física, tudo vem a ser, tudo parece ser. E o que vemos pode ser a parte grosseira do que não vemos. Na verdade, você não está vendo o cubo, isso aí é papel e tinta. Concorda? E se imaginar mais um pouquinho para descobrir, não é bem um papel e tinta, é a projeção da luz de uma imagem produzida no equipamento de luz. O data jogo. Mas a sua consciência está vendo um cubo. Sua retina leva para a sua imagem que está vendo um cubo. Esse cubo representa o espaço tridimensional. Tudo que você vê no universo tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura, correto? Uma folha de papel tem comprimento, largura e espessura. Você pega esse microfone, essa mesa, esse computador, a cadeira que você está sentado, seu corpo tem comprimento, largura e altura, tem volume. As 3 dimensões é que ocupa o lugar do sólido no espaço: largura, comprimento e volume. O estudo dessas vistas, frente, em cima e lado, da arquitetura, a capacidade do arquiteto projetar o prédio, e você vê o desenho do prédio perfeito antes dele estar na realidade sólida que vai ser edificado. Imagine aqui uma outra situação. Um espaço bidimensional. Para entender o transporte e o aporte do objeto. Aí você tem um ser superficiano. Claro que não é possível. A interrogação é para fazer você imaginar. O que seria um ser superficiano? Uma sombra. Se você pegar uma sombra, você não consegue, concorda? Porque a sombra só tem comprimento, largura, não tem espessura. Ela não ocupa a tridimensionalidade, ela não ocupa a altura, o volume. Ela não ocupa o lugar no espaço que nossos corpos ocupam. Correto? Vou aplicar ali, para a sombra, uma lei da física. A lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Se eu passar nessa parede e me bato, não vou colidir com ela. Um carro não ocupa o mesmo lugar do outro, por isso tem acidente de trânsito. Isso vale para a dimensão material do mundo. Para a dimensão espiritual não conta, mas vamos pensar. Se eu fizer um quadrado, como você está vendo ali, com aquela caneta, na superfície do mundo da sombra, ocupei lugar no espaço dela, não ocupei? A linha que eu fiz não tem comprimento e largura? Se essa sombra fosse um ser vivo, aquele quadrado seria para ela um obstáculo, como para mim seria um quarto sem porta para sair. Se eu botar você dentro de um quarto sem porta, com paredes, você não passa. Se eu, por exemplo, apanhar esse óculos, que está aqui em minhas mãos, e chegar ali dentro daquele quadrado e botar o óculos, a sombra não vai entender como esse óculos chegou, concorda? Ela pode até dizer que o óculos foi materializado dentro do quarto dela. E se a sombra já tem esse óculos lá, e eu for lá, pegar o óculos com a minha mão, tirar da dimensão da sombra, repare, a sombra não vai saber onde o óculos está, porque ela não conhece a 3ª dimensão, correto? Ela não conhece a altura, a dimensão do volume. Ela ocupa 2 dimensões e eu estou numa 3ª. Deu para entender essa analogia? Então vamos raciocinar. Os espíritos estão para nós, assim como nós estamos para uma sombra. Eles estão em um outro espaço polidimensional. A consciência sem corpo não ocupa lugar no nosso espaço. O espírito tem penetrabilidade na matéria. Nós temos 3 dimensões, ele tem 4 ou mais. O espírito pode apanhar meu óculos aqui, misturar o fluido dele com o fluido do médium, tirar dessa dimensão, e aos olhos de todos nós ele desmaterializou o óculos. Mentira. Botou na dimensão invisível, onde nós não sabemos onde está, assim como a sombra não sabe que está na altura. Quando ele devolve, ele não rematerializa. O processo é interdimensional. Quem não entender, espere morrer, que como espírito vai sacar direitinho. Eu fiz um esforço danado para explicar. Mas eu acho tão simples e tão lógico entender isso.
Vocês não acham simples? Então vejam, os fenômenos físicos não são complicados, desde que você saia do pressuposto material para entender, se afaste dos sentidos, se distancie, porque a gente quer uma explicação lógica pelo nosso racional analítico, que é pequeno, menor. O menos não gera o mais. O mais é que gera o menos. Você tem que se afastar e raciocinar com uma mente sem corpo. Eu trouxe um livro chamado Física Transcendental, que foi traduzido para o português como Prova Científica da Sobrevivência, de um físico alemão chamado Carl Friedrich Zobner. Ele fez essas experiências e é ele que dá essa dica. Os médiuns de efeitos físicos se reuniam nas sessões espíritas e ele dava um nó, pegava uma corda, dava 5, 6 nós e amarrava a ponta da corda. A corda, além de ter um nó na ponta, tinha mais nó entre si, correto? Os espíritos vinham e desamarravam todos os nós sem quebrar a ponta da corda, ou sem cortar a corda, sem desatar o nó da corda. Como pode? Colocando aquela área da corda em outra dimensão e devolvendo de volta. No Poltergeist, na puxada de Dona Guilhermina, lá média do Rio de Janeiro, nos fenômenos de magia, são essas leis que estão por trás do mecanismo e da funcionalidade desses fenômenos. Então, hoje existe muita literatura sobre isso, existem físicos que já foram indicados ao Nobel de Física. 2003, 3 austríacos começaram um trabalho e teletransportaram uma partícula de fóton. Botaram o nome da partícula de partícula Kirk, porque ele lembrava quando era pequenininho, assistia a Jornada nas Estrelas, que Spock dizia, que o capitão dizia, Spock, me transporte para cima. Eles teletransportaram uma partícula de fóton, uma partícula de luz, e o tempo que a partícula saiu daqui e foi a 18 quilômetros de distância era igual a 0. Quando o espírito tira dessa dimensão e devolve, o tempo é 0, porque lá não tem espaço, tem tempo. A dimensão do tempo é nossa. Por isso que as profecias, as precognições, a percepção da mente na frente, que os profetas veem, vê fora do tempo, fora do espaço, depois volta, cerebra. A nossa condição do sentido está dentro do tempo e do espaço, você espera passar para aquilo acontecer. Mas o espírito tem uma visão ampla, fora do tempo, fora do espaço, e retorna para a dimensão limitada. Das mistificações. Olha o que Allan Kardec diz. Livro dos Médiuns, uma nota dele, bastante ousada. A malandrice dos espíritos mistificadores, chama de malandros. A malandrice dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo que se possa imaginar. As mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se acham em guarda. Allan Kardec pegou muito médium fazendo trapaça em fenômenos de efeitos físicos e manifestações físicas espontâneas. Pegou médium fazendo charlatanismo em psicografia. Ele conta o caso de um médium que botava a ponta do lápis debaixo da unha e escrevia para dizer que era escrita direta. O espírito botava a tinta pela ponta do dedo invisível dele. Quando o crayon acabava, ficava um cisquinho, ele escrevia algumas palavras, o tanto que era a ponta do grafite, todo mundo caía no engodo. Olha, fraudar no meio espírita é a coisa mais fácil do mundo. Porque no nosso meio tem gente que nasce com uma frase assim, você não precisa nem ser evidente para olhar, está escrito assim, me engane pelo amor de Deus. Se disser que tem um espírito que viu alguma coisa, a pessoa já fica emocionada. E nós devemos ter cuidado. Olha, tem médium charlatão na Bahia, tem médium charlatão em São Paulo, tem médium charlatão em Minas Gerais, tem médium mistificando, espírito mistificando, e tem em Pernambuco também, que eu já peguei aqui alguns. Não vou falar o nome por uma questão de ética, mas tem muita gente recebendo Bezerra de Menezes assim, atacado e avarejo. Parece que tem o espírito a tiracolo, está à disposição dele. E aí embola a língua, meus queridos companheiros. E aí apaga a luz e o povo chora. E uma amiga minha gravou uma mensagem de Bezerra de 13 anos atrás, porque ficou emocionada com a mensagem. O mesmo médium aqui, 13 anos depois, foi
psicofonar Bezerra, ela gravou. Quando foi ver a mesma mensagem, igualzinha. Era fraude a primeira e a segunda. E já tinha 13 anos de embromation. Era Bezerra do Menezes, não Bezerra de Menezes. Aí a pergunta é, quem está mistificando é o espírito ou o médium? Nesse caso é o médium. A mistificação pode ser do médium para ganhar notoriedade, reconhecimento, ego, vaidade boba, que faz da mediunidade um instrumento para estar rodeado de gente. Porque no Brasil a gente produz isso, produz médiuns artificiais, que ficam assim, com jeito meio melífluo, falando doce. Um negócio meio esquisito. Quando não desmunhecam para todo lado. É um troço assim que a gente quer entender, mas não consegue. Parecendo que a mediunidade tem a ver com o estado de afeminação da pessoa. E aí o que acontece? Nada contra, viu? As pessoas que têm esses comportamentos podem dizer que eu sou preconceituoso. O que eu acho ruim é a pessoa usar isso para se fazer médium. Que é um maneirismo desnecessário. A mediunidade não pressupõe isso. Aí o que acontece? As mistificações correm soltas. Porque ninguém confere nada. Ninguém investiga. A criticidade é pouca, é baixa. Aí fica assim o espiritismo como um palco aberto na praça, todo mundo sobe e dá seu show. Livro para todo lado, olha que já saiu Raul Seixas, já tem Renato Russo, já tem Getúlio Vargas, já tem Cazuza. E já tem gente de Atlântida falando, já tem Capelino com a saga, tem Dragões, tem cada nome assim que é terrível. Uma literatura assim, bajulada de conteúdos pobres, que se a gente for para o livro dos médiuns, Allan Kardec manda prestar atenção às mistificações. Tanto dos espíritos, que pode mistificar, para levar o espiritismo ao ridículo, e levar o médium também ao ridículo em tempo futuro, porque o espírito não bola uma artimanha rápida, ele bola lá na frente. Eu sei que já tem espírito até que tem blog na internet. Você fala direto com o espírito a hora que você quiser. Ele tem um blog lá, o médium está ali lhe respondendo qualquer hora. O espírito está ali a serviço dele, à disposição dele. Me impressionou quando eu vi o blog. E Allan Kardec chama a atenção disso. Ó. As mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se acham em guarda. E é desagradável mesmo. Vamos em frente? Devem, além disso, considerar-se suspeita, logo à primeira vista, as predições, com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Allan Kardec adverte para a gente não prestar atenção aos espíritos catastrofistas. 2012, vai acontecer isso, acontecer aquilo, e vai acontecer não sei o quê, e tem um bocado de bobagem que as pessoas dizem. Ah, porque está morrendo lá no Japão, vai morrer em todo lugar. Que é isso? Todo lugar sempre morreu gente assim. O problema é que no passado a gente não tinha um mundo globalizado para dar notícia. Então a gente não tinha convicção. Mas terremoto sempre existiu, tsunami sempre existiu. Mortes coletivas sempre existiram. A mesma coisa do crime do Brasil. A minha cidade, Feira de Santana, assassinou esse ano 14 adolescentes. O Brasil mata 40 mil pessoas por ano na bala, na chacina, uma epidemia. Aí entra um perturbado e mata 12. Ah, o Brasil não tem esse crime? Não teve porque talvez não favoreceu, mas muita gente podia ter planejado. Ah, os Estados Unidos, um crime americano, lá só teve 3 casos ou 4. Suécia teve, a Europa teve, no Japão tem. E aí agora, ontem teve um que entrou no cinema lá, e deu outro tiro. Aqui não teve um menino também que é estudante de medicina, entrou com a metralhadora, não sabia atirar, matou só 6. Ah, aqui não tem serial killer. Apareceu o motoboy Francisco lá do Embi, que matava as mulheres e enterrava. O Brasil é a terra dos crimes insolúveis.
Então a gente não é extraterrestre, não é diferente de ninguém, a humanidade é uma só. Os espíritos migram de povos a povos e parece que a gente tem também uma coisa chamada vírus da mente, um vírus espiritual, não contamina os computadores, os vírus da internet. Parece que quando alguém faz uma desgraça aqui, responde em outro canto uma parecida. Os perturbadores espirituais da Terra influenciam. Atrás desses crimes sempre tem influências espirituais negativas. Entidades cujas mãos invisíveis guiam a mente fascinada do doente, do transtornado e as mãos para cometer os delitos. Então, além disso, a gente tem que estar de guarda com os mistificadores, que podem promover catástrofes morais. Esse capítulo 27, Allan Kardec vai nessa nota, mostrando que essas coisas das predições futuras, essas coisas, datas precisas, promovendo a expectativa das mudanças, e escolhendo povos, que a gente tem um negócio, isso é coisa